Professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor, dando continuidade ao nosso material. Vamos lá. Então, vamos aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Vamos lá. Estávamos em musculatura lisa. Nossa, tá lento agora de noite. Vai melhorzinho de manhã. Vamos. Ah, pronto, foi. Vou nem mexer muito nele hoje. Então, meninos, como eu dizia semana passada, nós estávamos conversando sobre musculatura lisa. Lembre-se que os eventos de musculatura lisa são diferenciados de musculatura esquelética, porque são eventos involuntários, são células não estriadas ou lisas, certamente, diferente da estrutura da esquelética, tá? E é um movimento totalmente involuntário. Elas apresentam uma estrutura na qual a gente chama de fusiforme, ou seja, infuso, tá? É como se você torcesse, vamos dizer assim, você pegasse, vamos dizer assim, você tivesse um círculo, você pegasse nas extremidades e esticasse. Então ela fica alongada, tá? Você tem uma ponta um pouco mais afilada e o meio mais abaulado. Isso seria a ideia da estrutura fusiforme. E mononucleares, e com camadas circulares, até para justificar o que eu comentei semana passada, dele parecer uma rede à disposição dele, ou seja, você teria uma estrutura onde você teria simplesmente um trançado de células, e essas células simplesmente formariam o que? Uma rede, até por causa do movimento dele, que é um movimento mais lento, fraco e involuntário, mas só que é de torção e esticar, né? Tanto que eu brinquei com vocês, né, garotos, a questão de ser o quê? Aquele movimento que é do que chama da cólica menstrual. Aquilo é um movimento de musculatura lisa. É o mesmo movimento do sistema gastrointestinal, de uma série de vísceras e por aí vai. Então, com isso, vocês não têm sarcômero. Ou seja, a unidade de contração da musculatura esquelética não existe, tá bom? E vocês também não têm troponina. Mas é claro, continua utilizando cálcio, continua trabalhando com ATP. Então, falar que não tem sarcômero não vai ter aquele sistema de fibras sobrepostas deslizando uma sobre a outra, ou seja, a questão de fibras grossas e fibras finas. Vocês não vão ter isso, tá? Você vai ter esse sistema, como eu disse a vocês, como se fosse uma torção. Vão ter uma grande quantidade de actina e miosina, tá bom? Ou seja, garantindo exatamente essa questão desse deslocamento. Porém, o que você teria como banda Z, agora você vai chamar de corpos densos. Com isso, vamos lá. Com isso, trocando de slide, vamos lá, meu filho. Com isso, nós temos o que? A questão da estrutura lisa, onde você tem dois grupos, o visceral e o multiunitário. Multiunitário. O visceral ou unitário, tá, são fibras feitas de rede contínua, que você tem logo aqui embaixo à sua esquerda, tá, onde as células estão que alongadas. Olha o que eu disse para vocês. São células exatamente que os fusos, ela dá uma impressão que a célula foi esticada, né, em cada uma das pontas, tá bom? E elas formam essas redes contínuas de prolongamentos. Com isso, você vai ter também um sistema autorrítmico, ou seja, permitindo que haja uma contratilidade dessas células, tá bom? E permitindo também que ela seja o quê? Totalmente independente da sua vontade. Por isso que está ligada a vísceras, a questão das artérias, como por exemplo a artéria aorta, tá? E é claro, a maioria das vísceras que eu falo, estômago, intestino, útero, bexiga, tudo isso. A outra, nós chamamos de quê? O multiunitário, de fibras individuais. Essas fibras, obviamente, vão fazer com que haja o quê?
Cada uma delas tem as suas próprias fibras nervosas. Isso é interessante em relação ao estímulo. Por exemplo, as grandes artérias, tá? Artérias mais específicas vão ter isso. Até compara-se uma com a outra, porque você tem artérias que têm o quê? Ambas têm musculatura lisa, mas só que elas têm o quê? Propriedades independentes. E uma delas, inclusive, a que contrai, tá? Ela tem uma contração independente e pulsa igual o coração, seria a artéria aorta. Esse é exemplo. Você teria os brônquios aí também, muito importantes, e os músculos eretores do pelo, ou seja, quando eu falei para vocês de pelo, se vocês lembram, você tem uma estrutura onde, por exemplo, quando você sente frio, você tem uma elevação lá dos pelos da pele. Então, o que vai acontecer? Há a possibilidade exatamente de vocês poderem levar os pelos que se localizam pelo seu corpo, independente da sua vontade. Então, com isso há uma elevação deles. E um outro seria uma musculatura que existe no olho. Porque o olho, o que acontece? Apesar de você controlar, obviamente, esse movimento de piscar, mas se você ficar de frente para uma fonte luminosa forte, você não consegue controlar isso por muito tempo. Então, o que vai acarretar ali? Exatamente, você vai atender a fechar, independente da tua vontade, até no aspecto protetor desse organismo. Vamos lá. O próximo. Com isso, vocês vão ter ali também as fibras, tá bom? Para essa contração do músculo. E é interessante que vocês vão ter as chamadas, a sarcolema vai ter umas pequenas depressões, que a gente chama elas de cavéolas, tá? E elas vocês vão encontrar o quê? Os íons cálcio, exatamente importantes para o processo de contração. Olha as fibras que eu te falei infuso do teu lado direito aí, como eu disse a vocês. Você tem exatamente os extremos, é como se segurasse os extremos de uma célula e puxasse cada um de um lado. Então ela fica esticadinha, tá? Então você nota exatamente isso. Outro ponto interessante são as junções comunicantes, que ela vai favorecer exatamente o quê? Como que você vai encontrar isso muito também na musculatura cardíaca. Quando vocês estudarem coração, vocês vão estudar muito isso aí. E vão ver que essas junções comunicantes favorecem a proximidade das células. Consequentemente, há uma transmissão de impulso nervoso ao longo delas. Qualquer dúvida, vocês me param. Depois, vocês têm lá a questão, obviamente, do que? Olha a estrutura que eu disse para vocês, do próprio elemento fibra muscular lisa, onde você vai ter ausência dos sarcômeros, tá? E também a ausência de troponina, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de uma proteína que existe no lugar, que exatamente teria a função da troponina, que consegue reter o cálcio, que se chama calmodulina. Nós vamos conversar dela daqui a pouco aí. Vocês também têm o quê? Vários elementos como na musculatura lisa, ou perdão, na musculatura esquelética, vocês também têm miosina, com filamento grosso, na lisa, a mesma coisa. E também vocês vão ter o quê? Uma série de proteínas ligando ela intermediariamente. E isso exatamente vão ser os corpos densos. E por que esse corpo denso é tão importante que eu estou me referindo? É nesse ponto que vocês vão ter uma série de estímulos, por exemplo, de outros elementos que não existiam na musculatura esquelética. Um exemplo deles, falando de útero mesmo, é o estrogênio. O estrogênio é o hormônio sexual feminino, então ele consegue estimular exatamente esses corpos densos para que haja o que é aquela contração típica da musculatura lisa. E, consequentemente, facilitando a contração desse músculo. O movimento típico exatamente do evento liso, vocês vão ter o quê? Os estímulos o quê? Do sistema nervoso autônomo. E por que sistema nervoso autônomo? Vocês vão aprender que o sistema nervoso, tá? É dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. O autônomo é exatamente o que vai fazer com que haja o que? Estímulos independente da vontade de vocês. Ou seja, nós temos a contração de uma série de musculaturas, de estruturas, as quais não vão depender da nossa vontade. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Vai haver um estímulo por parte do sistema nervoso, fazendo com que haja a contratura, obviamente, dessas fibras musculares, tipo que vocês estão vendo aí embaixo. Tá? Onde quando o corpo denso é estimulado, repara o que acontece do lado direito. Ele sofre com uma contração, aquela torção que eu te disse. Isso vai levar ao quê?
migração de íons cálcio para o citosol. Depois, a própria vai haver um trabalho que é uma modificação da própria miosina, tá? Ou seja, a miosina vai modificar e você vai ter um deslizar, mas só que entre actina e miosina. Não existe tropomiosina no meio dessa troponina e tropomiosina no meio dessa história, tá? Realmente os eventos estão relacionados à actina e miosina. Isso seria, obviamente, uma descrição típica em relação ao que? À musculatura lisa. Depois, perdoe-me. Olha aqui, eu vou passar rapidinho, vocês vão ver como é o processo. Isso aqui são células da musculatura lisa, tá? Então, exatamente como eu te disse, é como se você pegasse uma célula, esticasse cada um de um lado. Olha como é que seria essa contração, a movimentação dela. Você teria, ó, um contrair, um esticar, tá vendo? Aqui de novo, vou até repassar para vocês verem, ó. Assim, assim. E isso tudo aqui, ó. Em virtude de quê? Repara o que está ali dentro. Exatamente miosina e actina, estabelecendo essa contratilidade. Então, fazendo com que haja, obviamente, que movimento muscular em função disso. Bem, a musculatura lisa, como eu disse a vocês, era o nosso tema final em relação à músculo, porque cardíaca a gente não conversa agora. A gente vai conversar sobre. A gente não, sou o professor de vocês obviamente, de nervoso, né? Sistema nervoso e cardiorrespiratório. Mas o professor que vier conversar com vocês, o que vai acontecer? Ele vai falar em relação exatamente o quê? A contração do músculo cardíaco, que ele vai ter processos um pouco diferenciados desses dois que eu falei agora aí, tá? Que foi o esquelético e que foi certamente o liso nesse aspecto, tá? No final da aula eu vou tentar ver se eu mostro um vídeo para vocês, tá? Que eu separei, para a gente dar uma repassada bem rápida em relação à musculatura esquelética, tá bom? Vamos continuar. Então, você tem alguns eventos que ocorrem em função exatamente da contração de musculatura. Um deles é o que a gente chama de tetania e fadiga muscular. O que é isso? É quando você apresenta uma certa perda de contratilidade. E por que fadiga? Porque você vai ter uma alteração exatamente o quê? Nas quantidades de cálcio e de ATP. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter esse declínio, né, em relação a essa tensão, e vamos dizer assim, tudo fruto do estímulo exatamente repetitivo de uma atividade. Tipo, por exemplo, nosso amigo que está aí na figurinha, onde você tem o quê? Se a gente pensasse numa corrida longa, uma maratona, por exemplo, o indivíduo estaria forçando. Então, com o passar do tempo, você vai ter o quê? Os eventos de tetania, né, que são contrações, aqueles espasmos musculares, e vão ter a própria o quê? A famosa cãibra no meio dessa história aí. Então, com isso, o que vai acontecer? Por que acontece? Você tem quedas de ATP nesse aspecto, tá bom? E também um problema em relação ao cálcio. Mas só que tem um detalhe no meio disso aí. As células, meninos, quando sofrem esse processo, quando eles passam exatamente por esse tipo de ação, o que acontece com elas? Elas acabam tendo problema na sua contratura, na sua movimentação, tá? E eu falo em musculatura agora esquelética. E o que acontece aí? A célula, você não sabe, obviamente você nunca ouviu falar que um indivíduo, por exemplo, um corredor maratonista, ou então uma cãibra, teve que amputar uma perna ou perder uma estrutura, uma estrutura, obviamente, muscular. Não aconteceu isso. Mas ele já sentiu cãibra, fortes dores. Muitas vezes exatamente em função de quê? Essas baixas de ATP. É porque a célula, ela faz o seguinte processo, meninos. Quando você tem baixa de oxigênio, isso tipo atividades musculares muito intensas, o que vai acarretar? A célula, para ela não morrer, para ela exatamente em função dessa baixa quantidade de oxigênio, o que ela faz? Ela troca o metabolismo dela. Ela sai de respiração aeróbica e entra num processo chamado de fermentação. Vocês vão ver isso muito, fermentação, sabe onde? Em bactérias. Bactérias exatamente fazem muito esse processo fermentativo, mas, porém, nossas células, principalmente as musculares, quando entram em processos exatamente de perdas, vamos dizer assim, por esses eventos vamos chamar assim, por baixas de ATP, de energia, e é claro também de cálcio, o que vai acarretar? Gera exatamente a cãibra, exatamente por causa de quem? A produção do ácido lático. Porque o ácido lático é um subproduto do processo fermentativo. Ele gera ATP. Pois não? No caso não haja estimulação repetitiva
né, durante alguma atividade. Por exemplo, quando a gente está dormindo, tem aquela chamada Deixa eu só cãibra acabar a hipnótica. frase que você vai entender. Inclusive, você está Pronto, perguntando. Dá só um tá, tempinho. Só um tá minutinho. certo. Só um minutinho, por favor. Então, o que acontece? Quando você, vamos dizer assim, lembre-se que você pode ter isso tanto em musculatura esquelética como lisa. Aí, às vezes, vem esse processo, inclusive, qual é o seu nome que você estava falando, que não está aparecendo aqui para mim? É Larissa. Pois é, Larissa. Então, o que acontece, Larissa? Às vezes, esse processo pode acontecer tanto com musculatura esquelética como musculatura lisa. Mulheres, por exemplo, gestantes, têm muito câimbras, exatamente, às vezes, por parte do corpo. Por quê? Como você tem uma atividade muscular muito intensa, isso pode acontecer. No processo de sono mais profundo, isso também acontece. Por quê? Apesar de você estar ali deitado, estar em repouso teoricamente, às vezes o estímulo que você tem por parte do sistema nervoso central, em função exatamente das atividades de sono muito profundas, fazem com que você venha a ter o quê? Câimbras. Exatamente, às vezes na perna, você acorda, quase cai da cama, exatamente em função disso aí. Por quê? Acaba tendo uma atividade muscular inconsciente, em função exatamente disso, da agitação do sono. Porque, querendo ou não, meninos, mesmo você estando em repouso, no sono propriamente dito, às vezes acontece que você tem estímulos por parte do sistema nervoso. Isso vai acarretar exatamente a questão da contração de fibras, e é claro, isso tanto pode acontecer para a esquelética como para a lisa. Tá? Então, dependente do processo, acaba acontecendo o quê? Um consumo em demasia de energia, e à noite isso é pior, porque nós costumamos, pelo menos, comer pouco durante a noite. Então, rapidamente, a questão da energia baixa. Tá? Então, geralmente você faz um lanche, alguma coisa. Você não vai comer comida pesada, geralmente você não tem esse hábito de fazer isso à noite. E esse ATP que é gasto durante a noite é rapidamente eliminado. Então, quer dizer, você não vai ter ATP suficiente. Por isso que às vezes aparecem essas câimbras noturnas em virtude disso aí. Pode falar, Larissa, agora. Não, a pergunta era essa mesmo. Era isso mesmo? Pois é. Isso. Tá fechando aí, eu ia falar exatamente Eu isso. que se perguntei. Não, tranquilo, não tem problema nenhum, não. Então, com isso, o que acontece, meninos? Esses eventos exatamente musculares, então pode acontecer de uma forma consciente, tipo lá, nosso amigo maratonista, nadador, ou falar, de repente, também de eventos, como a popularista fez o exemplo, a questão do quê? De eventos de sono. E esses eventos de sono, às vezes, esse gasto é muito mais rápido. Porque, como eu disse, geralmente, tanto que a nossa mecânica, a nossa ação celular está muito mais voltada não para trabalhos musculares, e sim voltadas para quê? Para reposição de células. É por isso que às vezes a gente sente essas câimbras noturnas em virtude disso aí. Alguém mais? Alguma coisa além da Larissa? Nada? Então vamos nessa. Então, com isso, outro processo é que a gente chama de rigor mortis. O que é o rigor mortis? O rigor mortis nada mais é do que aquele enrijecimento que você, por exemplo, se você pegar no braço lá do cadáver, ou tentar levantar lá a perna do cadáver, o que vai acontecer? Ele não mexe. Porque simplesmente a musculatura esquelética, as fibras grossas e finas do sarcômero não deslizam. Por quê? Como a célula parou de respirar, consequentemente, ou seja, produzir energia via mitocôndrias. E é claro, o cálcio não está mais circulando, o que vai acontecer? Simplesmente você vai ter você não vai ter mais um movimento. As fibras tendem a fazer o quê? Ao invés de ligações reversíveis, formam uma ligação irreversível. Por isso o cadáver fica lá duro. Aí, antes que vocês me perguntem, né, lembrem lá, por exemplo, de vez em quando ou escuto falar que o cadáver deu uma mexidinha lá quando estava lá sendo enterrado, não sei aonde. Bem, isso aí, às vezes, são impulsos, tá? Que acontecem, os últimos impulsos do cérebro. O cérebro ele é muito potente em relação a impulsos elétricos. Tanto que vocês vão ver isso em sistema nervoso. Então, ele pode mandar descargas elétricas e haver musculatura efetora. Ou seja, se os senhores, por acaso, estiverem no enterro e verem lá o morto mexer um dedinho ou alguma coisa, não fiquem preocupados, porque ele vai estar morto realmente. Não tem nenhum Walking Dead nem nada parecido. Tá bom? Então, aí com isso, o que acontece? Vocês têm o quê? Certamente, por isso que é 3 a 4 horas tem o pós-mortem, por isso que você precisa esperar, inclusive, para declarar, né, enfermeiros, a questão obviamente, do indivíduo morto, algumas horas depois. Vem lá o médico e atesta, faz alguns testes e atesta isso. Porque às vezes o que acontece? Você pode ter uma paralisia, né, uma letargia apenas, o indivíduo pode ficar paralisado e não ser morte.
Então, por isso você precisa de um tempo até você dar o atestado de óbito, soltar que realmente o indivíduo pode ser enterrado, consequentemente, em função disso. Mas isso tudo só vai acontecer, esse enrijecimento do quê? Das fibras, em função exatamente do quê? Da parada de respiração celular. Ou seja, consequentemente, baixas de ATP, que vão, é claro, não vão interferir no indivíduo, né? Porque depois disso, depois que a célula morrer, ela não vai mais produzir ATP, muito menos circular o cálcio lá pelos túbulos T, quando a gente fala de musculatura esquelética. Outro aspecto, vamos lá. Opa, fui demais. E é claro, bioquimicamente, o que eu estava falando aí para vocês, ó. Vocês têm simplesmente o quê? Essas ações por parte o quê? Do sistema, tá bom? E vi exatamente que haja o quê? Que. Só um minutinho. Como eu estava dizendo, você tem certamente que é uma questão da uma paralisia em relação à própria bomba de cálcio, tá bom? Em função disso aí, é claro, o sarcoplasma ele acaba ele tendo o quê? A ligação, como eu disse a vocês, ligações entre miosina e actina acabam sendo o quê? Fixas, então com isso acaba aquele deslizar, e é claro, há essa questão certamente, em questão do enrijecimento em função da própria fibra muscular do músculo. E quando a gente fala em relação a partes musculares, tá bom? Nós temos, obviamente, uma série de grupos, né? De grandes grupos em relação, obviamente, para que haja esse movimento. Porque toda essa bioquímica tem que mover, obviamente, o quê? Uma série de estruturas. Então, quando você olhar a anatomia dessas estruturas, o que, que acontece lá? Vocês estão vendo aí no próprio slide, você tem o quê? Uma parte ventral, que é a parte mais central do músculo, e a gente tem o quê? Uma parte que é chamada mais de proximal, ok? Obviamente, próximo à cabeça, e o que a gente chama de cabeça, e outro que a gente chama mais de distal, que é o que em relação à cauda. É o ponto de fixação dele mais abaixo. Então, com isso, você vai ter o músculo na sua estrutura mecânica, na sua estrutura, obviamente, anatômica, com algumas, digamos assim, pontos importantes que vão ser citados, tá? Um deles é o que a gente chama de ventre muscular. Vai ter uma parte que é muito mais o que, digamos assim, com maior volume celular, tá? Então, com isso, ela vai ser o quê? Responsável também para que haja, ela é muito contrátil em função disso, tá bom? É típica exatamente da musculatura esquelética. Outra coisa que é muito importante é o chamado tendão ou aponeurose. Esses tendões da aponeurose servem para quê? Exatamente fixar o músculo no osso. Lembra que você tem pontos de fixação, tá? Inclusive naqueles slides que eu mostrei isso aí. E eles são muito importantes porque são feixes de colágeno. Eu cheguei a começar a mostrar isso quando eu mostrei esqueleto para vocês. Então, aqueles pontos de inserção, a gente vai chamar isso aí de tendão ou aponeurose, tá? Então, não esquece disso não. Isso é bastante importante. Você tem as fáscias, né? Lembre que a fáscia separa o músculo da pele, aquelas membranas, se vocês lembrarem quando começou a estudar as fibras, eu mostrei exatamente que existiam as fáscias, né? Então, com isso, você tinha exatamente o quê? A possibilidade de separar esse músculo da pele e havendo um isolante. É importante, inclusive, porque ele serve de isolante térmico, né? Então, ou seja, baixas temperaturas, você tem um isolante corporal em função disso aí. E, é claro, ele é um protetor mecânico, ou seja, de traumas, batidas em função disso aí. Isso é a face mais superficial. Você tem a muscular. Essa muscular tem uma parte um pouco mais larga, tá? E de grande quantidade de tecido conjuntivo do tipo fibroso, logo abaixo da pele. Ela vai circundar exatamente o quê? Tanto os músculos e órgãos. Lembra que eu te falei que os órgãos não estão flutuando no corpo? Um dos pontos exatamente de sustentação são o quê? As fibras musculares. Você vai ter ainda, perdão, você vai ter separando, obviamente, os músculos, as bainhas de contenção em função disso aí, dessa estrutura, tá bom? Vai ser importante para a passagem também de vasos e nervos. Então, vários vasos sanguíneos, linfáticos vão passar por esse tecido, certamente bastante inervado em função disso, né? Até por esse motivo é que tem transmissões, captam transmissões do sistema nervoso. E vai fixar, obviamente, músculos superficiais nessa história. Olha que a gente, inclusive, viu um desenho disso um pouco anteriormente. O que você tinha da face mais superficial aqui, essa membrana, né, um pouco mais fina,
E mais interna, você tem a face um pouco mais profunda, dividindo o quê? Separando exatamente as diversas o quê? Fibras musculares que você tem aqui, consequentemente. Se vocês lembrarem, quando eu falei, né, dos pés, principalmente dos pés, eu falei para vocês que são cheios de ossículos, né? Tarso, carpo, metacarpo, todos eles. Mas vocês tinham o quê? Lembra do tendão, quando eu mostrei aquele acidente lá com a dançarina, e com isso ela teve uma lesão no tendão, uma série de fissuras? Pois é, tem uma série de tecidos, como eu disse a vocês, que fazem, digamos assim, a sustentação disso aí. Ou seja, é como se eles dessem voltas, como tal simplesmente aí a imagem que vocês estão vendo. São chamados retináculos, tá? Eles fazem que você possa fazer movimentos com os pés, para frente, para trás, fazer uma série de espessamentos importantes em função disso. Então, com isso, você não tira eles do lugar, você não sai exatamente das curvaturas, porque exatamente que você consegue manter numa direção em função disso. Caso você rompa, obviamente, se houver um acidente, aí sim. Então, você perderia os retináculos. Mas eles são bem importantes exatamente para manter o quê? Para manter a questão da postura estética, obviamente, do próprio pé em função disso aí. Você tem o tendão, como eu disse a vocês, esses tendões, obviamente, vão ter o quê? Vão ser esse conjunto de tecido, de conjuntivo denso, né, como eu disse, e vocês vão ter aqueles conjuntos que também comentamos, endomísio, perimísio e epimísio, né, de dentro para fora. Ele vai ter uma cor mais esbranquiçada, né, são rígidos e também não vão ter tantas contratilidades. A contratilidade do músculo estriado. Ou seja, ele segura, tanto que você faz exercícios físicos, você repara que, por exemplo, quando ele está mostrando aí a questão da panturrilha, tá? Que é o tríceps sural, você tem o quê? Um enrijecimento dele. Ele vai ser muito importante, garotos, esses músculos, principalmente quando a gente fala da panturrilha, vocês forem conversar sobre sistema circulatório. Lá no sistema circulatório, vocês vão ver que existe o quê? Eventos importantíssimos que vão fazer com que haja o quê, garotos? A possibilidade de vocês simplesmente ter o quê? Ajudar em empurrar o retorno do sangue. Porque o sangue ele vai circular em direção até os pés. Porém, ele tem um retorno que tem que vencer a gravidade. Um dos exatamente que ajuda esse sangue a subir é o músculo gastrocnêmio que você tem aí, que exatamente constitui o quê? A batata da perna. Então ele vai ajudar a contratilidade dele a ajudar a subir obviamente, esse sangue e ir em direção, obviamente, às partes superiores até chegarem nas veias, né? Nos grandes vasos, né? Nas chamadas veias cavas. E é claro, o que eu também comentei com vocês, essa fixação, né? Prender o músculo ao periósteo de um osso, ou seja, ele fixa, ele tem um ponto de ligamento lá, inclusive mostrado isso quando eu falei de esqueleto para vocês. Qualquer dúvida, vocês falem. Estou botando uma água aqui para mim enquanto isso. Então, como eu estava dizendo, esse processo é importante. A própria aponeurose, tá? Ela vai ter o quê? Vai ter uma estrutura onde você tem lá o tendão que fixa, tá bom? Exatamente o tendão aponeurose, ele fixa no osso. Você vai ter o corpo, o ventre do próprio músculo e um tendão mais abaixo. Por isso que ele fica, obviamente, que é fixado em duas pontas. E esse conjuntivo denso, até coincidentemente, ele é pouco irrigado. Aí justifica até uma velha história, até um velho mito que existe nas academias, né? Que as pessoas malham a panturrilha e nunca tá na hora da panturrilha cresce. Até por esse motivo. Como ele tem pouca mitocôndria, não tem tanta, tá? Então ele é um músculo mais difícil de desenvolver. Você vai ver que músculos que têm o quê? Muita mitocôndria, tem muito acesso a vasos sanguíneos, eles têm uma tendência mais fácil a sofrer esse desenvolvimento, ao contrário de músculos como esses aí. Então, com isso, você também tem tipos de contrações muito importantes em função disso aí, ou seja, a questão que a gente chama, por exemplo, a chamada movimentos, né? Que a gente compara entre o isotônico e o isométrico. O isométrico é quando você para exatamente aqui à tua direita, com o braço, que eu estou até apontando, com praticamente 90 graus. Então, o que acontece? Você para e segura o peso. Isso é isometria, tá bom? Por isso que se chama exercícios isométricos, em que você faz o movimento e segura. Isso é isometria. E aí você pode o quê? Variar isso aí. Ou concêntrica,
como ele está levantando aqui, ó, exatamente trabalhando o bíceps, vindo de baixo para cima, ou excêntrica, de cima para baixo, tá? Então você pode ter diferentes movimentos em relação ao próprio bíceps em virtude disso aí. E são movimentos que você tem em função das fibras musculares, tá bom? Outra coisa, os músculos têm uma classificação que gira em torno de quê? Localização, forma, a disposição da fibra, sua função. Então, quanto à localização, eles têm o quê? Eles são chamados, simplesmente, em primeiro lugar, de superficiais ou cutâneos. Quando você tem o quê? Essas inserções, tá? Eles têm suas inserções, no mínimo que uma camada um pouco mais profunda, em função disso aí. Então, com isso, você vai ter o quê? Mais as estruturas localizadas na cabeça, crânio, face, onde você tem diversos músculos também aí. E, é claro, os chamados hipotenares, que você tem o quê? Na mão. Tá? Você tem pequenos feixes musculares na mão. Lembra que eu falei, quando eu disse de ossos, que a gente poderia fazer alguns tipos de movimentos. Naquela época eu não comentei, mas os músculos conhecidos como hipotenares ajudam exatamente, né, nessa movimentação da própria mão, diversificando esses movimentos. Aqui você tem uma série de músculos cutâneos em relação, obviamente, à cabeça, tá? Eles exatamente que vão te dar, por exemplo, à esquerda, é que vão dar uma série aqui de movimentos que, assim, tem típicos do rosto. Você tem expressões faciais, movimentos dos olhos. Então, os mais famosos são o quê? Frontal, o zigomático, o orbital orbicular, o risório. Você consegue puxar exatamente o quê? Os cantos da boca, por isso que é risório, por a questão do riso mesmo. O elevador do lábio superior, ou seja, uma série de feixes que você exatamente consegue fazer com que haja o quê? Movimento do rosto. Inclusive, por curiosidade, meninas, são esses músculos, feixes musculares, que são operados para que você haja, quando você não consegue mais fazer modificações em relação ao botox, usando exatamente proteína, toxina botulínica, você faz exatamente o que? Operações repuxando essas fibras musculares, exatamente desses feixes aí que você está vendo em relação ao slide. Depois, também ligados o que? Elevadores da boca, né? Tanto para lábios superiores como inferiores. Tem os cutâneos do pescoço, como eu disse, tipo a platisma, na qual você consegue girar, fazer um giro exatamente, ele é um músculo até grande, que ele consegue girar exatamente, você faz giros em relação ao quê? Uma rotação do pescoço, tá bom? Ao que eu falei para vocês, o tenar, o hipotenar e o médio. O hipotenar exatamente ligados ao quê? Em porções do quê? Da parte inferior da mão, onde você tem o quê? Uma série de ligamentos e permite que você faça uma variação em relação a essa própria estrutura. É como se os feixes musculares envolvessem a mão. Então, com isso, às vezes, quando o indivíduo perde esses feixes, ele sofre até uma paralisia em função exatamente do quê? De certos movimentos que são ligados à mão. Também a localização, você pode ter o quê? Os chamados profundos, tá? Você tem, por exemplo, os chamados pronadores, tá? Que são típico que você tem ali em relação um pouco acima da mão. Você tem o trapézio, que é exatamente tá na parte das costas, ligado próximo a questão do que em relação à clavícula, né? Correlacionado. Você também tem os outros ligados ao que? O gastrocnêmico, tá nesse meio. O sóleo, que é o que liga-se um pouco mais acima, na peça anterior do braço. Você tem a tíbia inferior também, que faz essa localização, essa inserção, tá? Em função disso aí. Por isso que, se vocês notarem, esses também são ossos, são músculos que dão exatamente o que? Mais força, exatamente para braços e pernas. Ele é bem interessante em função disso aí. Outro, você tem os músculos, outro tipo de classificação, em função das formas. Você tem as chamadas fibras paralelas e oblíquas. E o que acontece em relação a isso? Elas vão definir exatamente, nas paralelas, o que a gente chama de músculos longos e largos. Nas oblíquas, você vai definir músculos chamados de peniformes. Eu tenho aqui um desenho deles para vocês poderem se localizarem. Tá? Perdão. Você tem aqui a questão da fibra paralela, repare, exatamente em relação ao braço. Onde você tem aqui a questão do húmero aqui, repara que você tem as fibras paralelas, uma ao lado da outra, tipo desenho à tua esquerda. E depois você tem aqui as fibras chamadas de oblíquas, tá? Ou seja, meio transversas.
você vai ter lá na relação o quê? As pernas. Tanto que você tem isso lá no fêmur, né? Na musculatura exatamente que ligada ao fêmur. A inserção no fêmur. O peniforme, exatamente você vai ter o quê? Em alguns pontos, por exemplo, os deltoides, onde você tem lá próximo aos ombros, tá? Então, ele vai parecendo uma pena mesmo, como você está vendo aqui em cima. Então, são pequenos detalhezinhos que ele fala. Bipenado, 2, multi, exatamente com vários, penado, apenas uma. Então, são pequenas variações dos feixes musculares em função disso aí. É apenas um posicionamento que você tem em relação a esses músculos, tá? Você tem, por exemplo, o próprio a questão do que eu chamo de cúbico entre o rádio, chamado rádio, e cúbito, em relação ao braço, tá? Em função disso aí também. E tem a disposição da própria fibra, que a gente chama de reta, transversa ou oblíqua, né? Que eu estava falando. Então, com isso, vai tudo depender em relação ao quê? Desse posicionamento. O reto é paralelo à linha mediana, o outro você vai ter o quê? Perpendicular a essa linha, aí você chama isso de transverso. E o outro em que você encontra o quê? Em diagonal, ou seja, meio inclinado, tá? Então você chama isso aí de músculo oblíquo. Aqui, o oblíquo é interessante exatamente para aqueles movimentos que eu falei em relação ao olho. Repara, mas Marcos, você não estava falando agora de musculatura lisa? Pois é, mas repara o seguinte, apesar de eu estar falando de musculatura lisa, garotos, o que acontece? O olho, ele tem uma mescla disso aí. Então, com isso, você tem o quê? Uma parte onde você tem musculatura que é dependente da sua vontade, né? Que eu posso fechar e abrir os olhos, mas você tem um combinado aí, que você tem musculatura lisa que, vamos dizer assim, te protege em função disso. Por exemplo, como eu disse, se você tiver uma emissão luminosa forte, você, independente da sua vontade, consegue exatamente fazer o fechamento desses olhos. O do lado ali, os transversos, são bem interessantes, garotos, pelo seguinte, se você pensar, por exemplo, você tem uma série de dores exatamente ligadas ao quê? À região lombar, em relação exatamente ao quê? Da questão da sobreposição das vértebras. Então, o que acontece? Entre as vértebras, o que você vai ter? Os discos cartilaginosos. Então, muitas vezes, o que acontece? Essa lesão que acontece em função exatamente exatamente da própria vértebra, em função de quê? De eventos onde vocês vão estar correlacionados exatamente com o quê? Com essa movimentação. E essa movimentação vai ser o quê? Eu posso simplesmente, com os músculos transversos que você tem nas costas, ele pode simplesmente esticar. E isso é bem interessante, por quê? Quando o fisioterapeuta ele recomenda fazer um trabalho de reforço muscular, exatamente nos músculos transversos abdominais, o que acontece? Como eles são transversos, eles são... Deixa eu assim, ligar aqui a câmera. Quando eles são transversos, é como se você puxasse um para um lado e outro para outro. Então, eu posso fazer com esse músculo puxe de cada um de um lado e você consiga, não diria alinhar, mas melhorar a tensão que está submetida, por exemplo, à lombar. Então, muitas vezes, o trabalho de... Aí é que vem a história que você escuta falar. Abdominais, trabalhos fazendo exercícios abdominais e trabalhos os quais reforçam essa musculatura das costas, faz com que reduzam, obviamente, o quê? A dor que você possa estar sentindo nas costas, sem ter que fazer intervenções cirúrgicas ou outros eventos da mesma maneira. Menos assim, vamos dizer, invasivos, né? Então, você não precisando fazer esses eventos invasivos, vai facilitar muito, certamente, e para você também evitar que coloque um disco de platina, uma platina ou algo na sua coluna em virtude disso aí. Somente fazendo a questão da atividade de reforço muscular ligada, obviamente, a essa região das costas ou própria região abdominal. Pergunta alguma coisa aí, garotos? Não? Então vamos lá. Com isso. Vocês têm ainda outra questão da função que é muito importante, que são legado o quê? Essa função? Os chamados agonistas, antagonistas, sinergistas e fixadores. Os agonistas, eles fazem o que? A ativação do movimento. É quando você começa exatamente o movimento propriamente dito, ou seja, a questão de uma atividade de contração. Então é muito importante em função disso aí. O antagonista é um movimento que, obviamente, como o próprio nome já fala, ele é antagônico, ou seja, quando um contrai, o outro relaxa, ele é oposto.
O sinergista, ele vai auxiliar o movimento. É como se tivesse um músculo que fizesse o quê? Junto com o outro, a mesma movimentação, ou seja, favorecendo exatamente a ação em si. E o último, que é o fixador, ele vai estabilizar, vamos chamar dessa maneira, essa origem, ou seja, é a base do agonista. É muito o que você tem em relação ao próprio bíceps, tá? O bíceps tem muito essa questão do... Deixa eu ligar aqui, vou mostrar uma coisa para vocês. A ideia do bíceps exatamente é isso. Você tem um que contrai e um outro que relaxa. São opostos em relação ao braço. Então você vai ter o fixador, que vai manter esse músculo. Certamente você vai ter essa questão de que movimentos opostos também. Porque enquanto um força, o outro vai o quê? Vai para o movimento oposto. E aí te dá a famosa alavanca. É por isso que você consegue o quê? Suspender coisas, abaixar coisas, deslocar exatamente objetos em função disso aí. Olha o que eu estava falando para vocês em relação aos bíceps. Você tem lá o bíceps contraído, enquanto o tríceps relaxa. E depois é o que? A mesma coisa. Sempre um movimento um oposto ao outro. Por isso você tem um agonista e um antagonista. Tá? Repara aqui do lado direito, a mesma coisa, ele representando. Você tem o que? O chamado bíceps braquial, né? Que é o mais famoso do teu braço. Ele exatamente tem esse movimento agonista com o tríceps fazendo o quê? Uma contraposição disso aí. E com isso você tem o quê? O movimento. E com isso ainda tem mais um que vai ter o quê? O braquial, que vai te ajudar fazendo o quê? Uma ação sinérgica. Então você tem 3 em 1 aí. Um antagonista, um agonista e um braquial. Então o que vai acontecer? Que é o sinergista. Então você tem os 3 processos onde o braquial auxilia, aumenta a potência, exatamente o quê? Desse movimento do bíceps, que é o agonista. Tem a contraposição dele, que é o tríceps braquial, que vai fazer com que haja alavanca, por isso que você consegue suspender e segurar coisas em função disso aí. Aí você também tem a questão dos movimentos em relação à própria mão, né? A adução, ou seja, você poder girar exatamente o quê? E a abdução, você poder abrir em relação aos dedos. Flexão, extensão, como vocês estão vendo aí também. E os movimentos. Você tem lá, obviamente, adutor, abdutor. Você está vendo a mulher fazendo o quê? Exatamente um ângulo de 90 graus. E também você vai ter um movimento que, de contraposição em relação ao quê? O movimento da questão da própria, o quê? Da região dos músculos da coxa, onde você tem bíceps e tríceps. Então, com isso, o que acontece? É um movimento de contraposição exatamente do quê? Do agonista com o antagonista. Por isso que ela consegue ficar no ângulo de 90 graus. E a mesma coisa que meu amigo em relação ao quê? O movimento de abdução e adução. Ou seja, ele consegue alongar, botar esse braço em 90 graus e voltar para a mesma posição. Então, em função exatamente desses músculos e movimentos o quê? De contraposição em virtude disso aí. Professor? Opa, fala aí. Quem fala? É Ronald. É porque Fala, tem uma Ronald. Posso ajudar? Tatiane que ela tá tentando entrar na aula, mas tá pedindo para alguém deixar ela entrar para participar Não, da aula. não, pede para ela sair e entrar. Porque eu já ajustei de tal maneira a sala, Rômulo, que as pessoas podem ir entrando. Tanto que vocês eu não dou. Eu só dou acesso aos 2 primeiros ou 3. Depois o resto pode ir entrando direto. Fala com ela para tirar a senha e voltar com a senha pro sistema. Tá bom. Porque deve ser o mesmo problema que eu estava aqui. Eu passei quase uns 5 minutos aqui também para entrar. Eu mesmo estava conseguindo entrar na minha aula. Você tem uma ideia. Fala com ela assim, Rômulo. Tá bom. Valeu, Rômulo. Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, então você tem essa movimentação que a própria estrutura muscular concede, fixa. Outro ponto interessante, que é a questão que você tem o quê? A questão do aspecto dos músculos estriados esqueléticos. Então, na cabeça, você vai ter importantes dele que vão fazer com que haja o quê? A movimentação da própria maxilar. Vocês vão estudar muito eles quando chegar no sistema digestivo. Vocês vão ver que lá no sistema digestivo vão poder fazer com que haja o quê? O movimento que é voluntário, esse você controla, exatamente em relação ao próprio quê? Maxilar superior e inferior. Então, com isso, esse movimento leva também a você ter outros movimentos, os quais serão importantes em virtude de quê? Perdão. Em virtude de quê? Só um minutinho, só um minutinho.
Então, meninos, então, como eu estava dizendo, esse movimento dos maxilares também leva os senhores a terem o quê? Movimento de outros músculos. Por isso você tem o frontal, temporal, orbicular. Então, todos eles vão fazer com que haja, obviamente, que movimentos e expressões em relação ao que? A própria cabeça. Eles vão te ajudar nas expressões faciais, em função disso aí. Tipo, por exemplo, que eu coloquei ali. Quando você enruga a testa, por exemplo, você usa o frontal e você mastigar ou morder, você usa os chamados masséteres, que vão movimentar exatamente as mandíbulas. Sem contar, por exemplo, o famoso esternocleidomastoideo, no qual o esternocleidomastoideo vai fazer com que você possa o quê? Girar a cabeça. Ele que dá exatamente o giro da cabeça que permite em função disso aí. Outra coisa, vamos lá. Aqui a musculatura, né? A gente vai ter chance de ver isso depois nos modelos da própria faculdade, depois, nas nossas aulas práticas. Perdão. Olha o frontal, temporal, exatamente nas têmporas, nas laterais. O orbicular, que a gente tem o quê? Exatamente a questão do movimento dos olhos. Os masséteres, que exatamente dão o quê? É a parte das bochechas, né? O esternocleidomastoideo, no qual você gira o pescoço. Ele é importante exatamente para você fazer o giro do pescoço em função disso aí. Você ainda tem o quê? Os músculos do tórax e abdômen, que também são muito importantes. Eles permitem o quê? A respiração. Então, com isso, você vai ter o quê? Primeiro, manter o corpo na posição ereta. Os músculos seguram isso. Lembra que eu te falei que os ossos ajudavam no processo? Porém, você também tinha o quê? Uma importante participação de quem? Exatamente da musculatura. A musculatura faz com que você possa o quê? E manter a postura ereta. Você não fique curvado, né? Então, com isso que acontece? A musculatura segura exatamente essa estrutura toda postural do teu corpo. Outra coisa que é importante, a questão dos músculos peitorais e deltoides. São eles que, quando a gente levanta peso, esses músculos é que vão exatamente ser o quê? Importantes para ver a movimentação. E intercostais vão te ajudar o quê? A levar o ar aos pulmões. Você tem intercostal e, é claro, o diafragma, que fica um pouco mais abaixo. Com isso, vai permitir que você tenha o quê? Essa movimentação em relação ao quê? Aos eventos ligados ao quê? À questão do movimento respiratório, em virtude disso. Aqui o que eu te falei, o trapézio mais acima, junto com o deltoide, tá bom? Você tem o grande peitoral, ligado exatamente à questão do peito. E, é claro, a aponeurose, que é o ponto exatamente de inserção, ligado ao quê? Em relação ao abdômen. Repare, isso aqui também, né, meninos, a turma aí que futuramente vai trabalhar com cirurgiões plásticos, né, dos enfermeiros, esses músculos é que ligam para você fazer aquela questão daquela diminuição do abdômen, fazer exatamente aquelas curvas, obviamente marcadas em relação à massa muscular, tudo isso aí. É óbvio, né? Se você voltar a comer igual, sei lá, um trator, é claro que tudo isso aí vai relaxar e certamente vai dilatar tudo novamente. Não adianta de nada. Depois. Opa, cadê? Hoje realmente a internet está uma coisa. Aqui o que eu falei para vocês, os transversos, né? O músculo reto abdominal e oblíquo. Esse músculo que você faz aquele trabalho que eu disse para vocês de reforço muscular. Para auxiliar exatamente o quê? A questão dos eventos ligados à coluna, né? A coluna vertebral. Eu posso melhorar muito a carga em cima da coluna em virtude disso aí. Tem os membros superiores, que a gente comentou alguns deles, né? Então, com isso, vocês têm lá, nos superiores os principais, a questão do trapézio, a questão do deltoide, bíceps, tríceps, o bráquio radial, que é um pouco mais acima, e os chamados umbilicais. Além disso, você ainda pode destacar a questão que o coraco braquial e o braquial estão ligados ao braço, aquele que eu te falei exatamente das ações de movimento que você tem em função do próprio braço. No antebraço, você tem lá o pronador e o bráquio radial. E você tem ainda os tenares, os hipotensores e os hipotenares, perdão, que estão ligados ao que? À mão, né? O movimento exatamente o que? Da mão. Olha o que eu estava falando para vocês aqui, ó. Aqui dá para vocês, inclusive, verem os músculos que eu estava falando. Bíceps e tríceps, né? Bíceps no frontal e tríceps na parte de trás.
vocês têm aqui o chamado bráquio radial, exatamente para o quê? Frente exatamente aos ossos, o rádio e o cúbito, né? Que você teria ligados, obviamente, que em relação à mão, aos flexores da mão. Com isso, você ainda tem o quê? A questão dos ossos e ossículos, obviamente, da mão, fazendo com que haja o movimento da mão. E junto, obviamente, com os chamados músculos curtos do polegar. E, é claro, com a questão do quê? Da questão dos músculos mínimos. Isso dá exatamente o movimento da mão, em virtude disso aí. Você tem lá nos membros inferiores a questão exatamente de quê? Que é exatamente que vai te permitir andar. Você ainda tem a questão dos glúteos, quadríceps, sartório e fibulares, e gastrocnêmico, exatamente a batata da perna. E o sóleo, tá? Vou mostrar daqui a pouco numa estrutura ali. E isso tudo faz com que você tenha exatamente o quê? Os músculos da coxa, onde você pode exatamente fazer o quê? Mais força em relação à perna. Então, o poder exatamente dos musculaturas dos membros inferiores é muito grande, em função exatamente do quê? Da quantidade de fibras e de movimentos que você tem. Olha o que eu estava dizendo aqui, ó. Ele vai ser exatamente para quê? Para o sóleo, para que você possa fazer aquele movimento plantar, exatamente em relação ao quê? Essa linha de 90 graus que você teria do solo com seus pés. Por isso que, às vezes, eu brinco até com as mulheres em função disso, da questão do salto alto. Você rompe exatamente essa questão da gravidade em função disso aqui. Então, toda vez que tem um salto alto, tem aquela questão dessas sandálias com salto alto, você quebra exatamente esse movimento. Então, com isso, o que acontece? Você acaba forçando a musculatura que tem aqui. Então, às vezes, pode haver lesões, pode haver exatamente comprometimento de vasos, uma série de questões. É óbvio, não é questão que você não possa usar seu salto alto. Você pode ficar elegante, botar seu salto alto, sem maiores problemas. Porém, não é ir à farmácia, à quitanda, à praia, toda vez lá com salto 15. É isso que eu quero dizer. Porque às vezes vocês exageram um pouquinho nisso aí. Então, como vocês estão vendo também, ó, os grandes... Espera aí, só me dá um minuto, por favor. Desculpa, pode falar. Quem fala? Boa noite, Tatiane. Opa, boa noite, Tatiane. Tudo bem? Pode falar. O salto alto. Oi? Isso, Não o entendi. salto alto, às vezes, quando, o salto alto, às vezes, quando as minhas pernas estão doendo, o salto alto, ele ajuda bastante a diminuir as dores. Sim, ajuda a diminuir as dores, tá. Então, deixa eu te contar um segredo. Salto alto, quando você usa demais... Tá vendo? Olha, repara aí onde estão os gastrocnêmios e os gêmeos. Tá olhando para eles? Onde está escrito isso? Essa musculatura, ela se eleva quando você bota o salto alto. Sabe qual é o grande problema aí? São os vasos que tem aí. Agora não é a hora, porque você não vai ver os vasos. Mas quando você chegar lá na cardiovascular, você vai ver que existe uma série de vasos, exatamente, que fazem com que o sangue vá para aí por gravidade e tenha que retornar. Quando ele tem que retornar, ele depende exatamente do gastrocnêmio para fazer o quê? Tá vendo que ele tem duas, digamos assim, massas, uma do lado da outra, se tivesse paralelas? Tá vendo o gastrocnêmio? Parece que tem duas massas na sua frente. E essa massa ajuda exatamente o quê? A empurrar o sangue. Quando você eleva o tal do pé e fica lá o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, vai já lá de 24 horas lá com o seu salto alto, o que vai acontecer? Você começa, não é a musculatura que é o problema, e sim os vasos. É claro, você não tem. Mas lembra aquela sua inimiga, porque geralmente você deseja isso para as inimigas, né? Nunca deseja para uma amiga. As suas inimigas têm lá aquelas guiazinhas aparecendo, aquelas manchinhas aparecendo. Qual é o nome disso que eu estou falando? Tem varizes, exatamente. Varizes. Certamente, nenhuma das moças aqui na minha sala tem isso, é óbvio. Mas aquela sua inimiga íntima tem um monte. Parece o mapa hidrográfico do Rio Amazonas, né? Pois é. Então, aquilo ali, muitas vezes, aumenta em função exatamente de salto alto. Aquilo ali aumenta exatamente pela questão do quê? Às vezes, quando a mulher está um pouco com mais idade, a questão é exatamente de quê? De baixa de estrogênio.
Então, com isso, os hormônios vão afetar e muito, e as dores vão ser muito grandes depois. Exatamente no período que já baixa exatamente hormonal. Então, esse processo, obviamente, vai variar. Aí você pode virar para mim e falar assim, professor, mas eu não tenho. Tudo bem. Mas esse processo varia fisiologicamente de pessoa para pessoa. Mas não querendo te azarar. Mas um belo dia, isso chega. A conta é cobrada. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, entendi. Pois é. Porque agora, você com seus 17 anos, certamente não tem problema nenhum com relação a isso. O problema, quando chegar lá na frente, porque vai ter as baixas hormonais. Exatamente quando chegar o período em que você está falando, nós estamos falando, exatamente a questão da menopausa, por exemplo, ela vai ser um grande impacto, e principalmente uma musculatura. E é claro, esses vasos acabam sendo comprimidos. Eu não vou te contar as histórias, porque vai deixar isso para cardiovascular. Mas a compressão excessiva faz com que o sangue não consiga retornar, é o famoso retorno venoso. Ele não retorna, ele começa a sair para os tecidos. E esses vasos começam a dilatar e, pior, começa a causar dores. Esse que é o problema. Professor, Quem fala? sou eu, Joyce. Fala, Boa Joyce. noite. Boa Eu noite. queria ter uma pergunta a fazer em relação a varizes. Boa. Pode ser hereditário também? Pode ter um grande fator familiar aí. Até teria, Joyce. Até pelo quê? Porque pensa uma coisa que eu estou falando, como eu estou comentando com ela. Você tem a questão de musculatura, mas também você tem a questão de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, os eventos de tratamento de coagulação e também de fibras musculares, estão associados e podem ser associados ao quê? A padrão de fibra, obviamente, que você tem em relação a certas partes do corpo. Isso pode estar ligado também a uma questão genética. Pode estar assim. Como está muito obrigada. ligado a hormônios. Uhum. Entendeu, Joyce? Entendi. Obrigada. De nada. Alguém mais? Tudo certo? Pronto. Como eu disse, eu não estou proibindo ninguém de usar seu salto alto. Pode usar seu salto alto. Mas é claro, como eu falei, não fique indo à padaria, à quitanda, sair lá do seu quarto para a cozinha, para a sala de salto alto o tempo todo. Porque senão depois isso aí vai ser cobrado de você exatamente por forçar a musculatura. Tá bom? Vamos lá. Como eu estava dizendo, você ainda tem a questão, obviamente, das inserções, tá bom? Em relação a chamar exatamente do quê? Vamos dizer que didaticamente é que você divide isso. Você não tem bem isso em relação ao músculo, mas a gente chama de origem e inserção. Origem, geralmente, é o que a gente chama de extremidade do músculo, tá? E ela vai permanecer fixa, exatamente o que a gente chama durante a contração, tá? E essa extremidade sempre fica presa ao osso. E ela não vai ter o quê? Um deslocamento. Por isso ela é considerada como um ponto de apoio fixo. Já a inserção, ela vai ter o quê? Essa extremidade, mas ela vai movimentar durante a contração. Então a inserção é diferente da origem por esse motivo. Ela já movimenta. E é claro, isso vai fazer com que o osso dê o quê? Uma deslocada, ele consiga se deslocar no movimento. Tanto que você nota isso. Você mexe certos músculos, o osso também acompanha isso aí. Então é como se fosse o quê? Um ponto móvel de movimentação. Então na origem você tem um ponto de apoio fixo e já na inserção seria um ponto de apoio móvel em virtude disso. Olha o que ele está falando, exatamente isso aí que eu falei para vocês, ó. Na origem, você não dava um deslocamento, ele não se desloca, e na inserção, você vai ter esse deslocamento. Então, por exemplo, é o que você está vendo ali embaixo, os ossos deslocam, por exemplo, no rádio do cúbito. Já é diferente em relação ao húmero. O húmero não, ele é um ponto fixo em função disso aí. Então, há essa diferença entre origem e fixação. Mas eu te diria, e inserção, eu diria que isso é muito mais didático do que, vamos dizer assim, eventos com grande importância em função de musculatura. O abdutor, que eu te falei em relação ao polegar, tá bom? É como se fosse o quê? Ele que vai fazer com que haja essa ligação entre a una e o rádio, né? A una, para quem já esqueceu lá, é o antigo cúbito, né? Então, com isso, você vai ligar um pouco acima dos ossos da mão, tanto que você tem o quê? Isso acima do metacarpo. E você consegue fazer um movimento abdutor em relação ao quê? A musculatura, né, em relação à musculatura da mão. E as famosas patologias. Vamos lá. Existe uma série de patologias ligadas ao sistema muscular. Porém, o que vai acontecer? Algumas delas eu cito mais
são, vamos dizer assim, são mais relevantes em função disso aí, tá? Então, eu vou dar destaque a algumas, e algumas, às vezes, são hereditárias, algumas podem causar sérias lesões e degenerações exatamente no indivíduo, em função disso aí. Você no seu corpo, você tem o quê? Mais 650 músculos nessa estrutura. Porém, o que vai acontecer? Cada um vão ajudar o quê? Em papéis muito específicos, em relação a série de movimentos, obviamente em relação a esse corpo. Nossa, minha conexão hoje está uma coisa. Vamos lá. Então, isso vai fazer com você ter movimentos específicos e, é claro, também, em consequência, você também vai, com esses problemas musculares, pode comprometer o quê? Funcionamento, mobilidade. E, é claro, apenas destacamos alguns em virtude disso aí. Vamos lá continuar. Primeiro deles, a famosa distrofia muscular. Essa distrofia muscular, inclusive, a gente chama ela de distrofia muscular Duchenne, tá? Ela é uma doença genética, ela é hereditária. E, com isso, você tem o quê? Um enfraquecimento da musculatura. Então, uma série de movimentos, você vai perdendo essa mobilidade, tá? Músculos controlam movimentos, ações, mas é muito simples pra gente. Levantar um copo, andar. Isso, obviamente, tem uma série de quê? De comprometimentos quando o indivíduo fica o quê? Tem essa distrofia. E ela é uma doença progressiva, tá? Em função disso aí. E não vai existir uma cura para isso. Ela é uma doença progressiva e pode, vamos chamar dessa maneira, tornar o indivíduo incapaz em virtude disso aí, tá? Que é uma degeneração progressiva em relação às fibras musculares. Outra que é bastante agressiva é a fibrodisplasia ossificante progressiva. Repara aqui nesse esqueleto. Repara que o músculo, tá? Aqui você teria muitos músculos. Mas repara que você tem basicamente o quê? Uma camada óssea. É que exatamente as fibras, tá? O que deveria ser antes do que as estruturas musculares, tá tudo sendo substituído por quê? Por um tecido mais o quê? Ósseo. Vai havendo deposição de cálcio aí, tá? Ela é congênita, ela é muito rara, essa doença, mas ela pode acontecer em função disso. Então, os ligamentos vão sumindo, ou seja, o indivíduo vai realmente ficando paralisado e fica com essa aparência que você está vendo aí. Você não vê locais onde teriam as camadas musculares. Você teria a deposição, obviamente, com o passar do tempo no indivíduo. E, é claro, isso vai também evoluindo de uma forma bem grande em função do indivíduo. Tem a miastenia gravis, também é uma doença crônica. Essa já é uma doença autoimune, ou seja, ela é causada por quê? Você tem anticorpos, moléculas de defesa, que são voltadas contra essas fibras musculares. O que eu estou querendo dizer? Seu próprio sistema de defesa vai destruindo exatamente esses ligamentos. Então, você repara que, por exemplo, a moça aí tem a questão do olho um pouco mais baixo em relação ao outro. Por quê? Os anticorpos deveriam nos proteger, vai exatamente gerando o quê? Moléculas de defesa que vão destruindo essas proteínas. Então, com o passar do tempo, você vai ter o quê? Sinais como a dificuldade para engolir, vai ter a fadiga muscular, problemas de respiração, tá? Obviamente, pode ser atenuado com intervenções cirúrgicas e você tomar anti-inflamatórios em virtude disso aí para poder controlar, obviamente, os impactos da miastenia no indivíduo. Outra, rabdomiólise. Rabdomiólise, o que acontece com ela? Você vai tendo morte das fibras musculares. Então, com o passar do tempo, você tem o quê? A estrutura, exatamente, as proteínas vão passando para a corrente sanguínea em função disso aí. Então, vai causar, posteriormente, uma nefrite, ou seja, uma inflamação renal em virtude disso. E essas lesões musculares podem ser causadas por eventos físicos ou químicos, ou seja, impactos, substâncias químicas podem causar isso e gerar depois fraqueza muscular, dores, tá bom? Com a liberação dessas proteínas musculares, a urina vai mudando a sua tonalidade, então por isso que ela fica escura em função disso aí. E, é claro, com o passar do tempo, você pode, obviamente, fazer um tratamento, mas é um tratamento de um custo muito grande fisiológico. Porque, por exemplo, o indivíduo passa a fazer diálise. Então, ele entrar para a hemodiálise, ele vai ficar eternamente fazendo hemodiálise, há uma série de modificações corporais em função disso, um impacto muito grande em função, obviamente, do indivíduo, em função dessa história. E com isso, senhores, lá se foi
músculos. Mas só que eu tenho uma coisa para os senhores. Deixa eu até olhar como é que está a cara de vocês aqui. Deixa eu ver. 20, obviamente, coisa boa. Vocês estão na área, muito bom. Achei que vocês não tivessem aparecido. Ótimo. Eu quero aproveitar, eu tenho 2 vídeos aqui que eu separei para vocês, que vão ser bem interessantes, que a gente vai poder utilizar, vamos dizer assim, para dar uma passagem, porque um dos assuntos que você tem mais densidade é musculatura esquelética. Então, com isso, o que acontece? Eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha naquilo ali, tá? E dar uma olhada em certos aspectos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu localizar ele aqui, vamos ver. Área de trabalho. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, sai do slide. Tem dois vídeos em especial que vão resumir muito o que a gente viu em função dos eventos musculares, tá? Então, deixa eu mostrar aqui isso para os senhores. Deixa eu só aumentar a tela. Como eu disse, a internet hoje está uma coisa. De manhã estava tranquila. Hoje agora ela está meio temperamental. Mas deixa eu voltar aqui. Primeiro vamos ver. Deixa eu dar uma reiniciada aqui que ele vai se animar. E vamos abrir o vídeo. Abrir o vídeo. Vamos, meu filho. Vá, deixa de graça. Vá. Deixa eu botar aqui na tela que ele vai melhorar. Vamos lá. Sem som, por favor. Por gentileza. Pronto, assim. Olha o que a gente estava falando aqui, um pouco antes. Estão vendo minha tela do meu computador, meninos? Tudo bem? Sim. Opa. Sim. Obrigado. Agradeço. Pronto. O que a gente está vendo aqui, exatamente, é a resposta em relação ao quê? A um impulso nervoso. Repara só, olha o impulso seguindo exatamente de onde? Aqui você tem o sistema nervoso central, onde eu estou passando o cursor, ou seja, o cérebro. E aqui que eu estou passando é o quê? É a coluna vertebral. Este é o sistema nervoso exatamente periférico. Ele tem uma série de nervos que vai percorrer o corpo inteiro. Aqui eu estou dando exemplo que está indo para onde? Exatamente para o meu bíceps. Então, com isso, esse bíceps ele vai contrair ou relaxar em função disso aí, dessa resposta. Aqui eu controlo, tá bom? Essa eu controlo, musculatura esquelética. Então, com isso você está vendo o quê? O movimento. Até aí está tudo bem. Lembra que eu disse para vocês que eu tenho o quê? Células nervosas, as quais mandam o quê? Impulsos elétricos até a chamada placa motora. A placa motora nada mais é do que o quê? Esse encontro do teu neurônio, que isso aqui é o neurônio, tá? Que você está vendo aqui, ó. Corpo celular, axônio, isso aqui é uma célula, tá? O neurônio, a célula nervosa, se encontrando com quem? Com a fibra muscular, que eu estou aqui apontando. Esse ponto de encontro, onde está chegando a mensagem, o estímulo que está vindo do cérebro, exatamente é o chamado o quê? Placa, é a placa neural. É exatamente o que? A junção mioneural. A junção entre nervoso, sistema nervoso, e quem? A questão da fibra muscular. Então, com isso, continuando aqui, repara, o impulso está chegando, por isso que a gente chama de neurônio motor. O neurônio motor, vocês vão aprender depois do sistema nervoso, que é o neurônio que leva a informação à fibra muscular. E com isso você faz o quê? O movimento dessa fibra muscular. Vamos lá, internet. Então, com isso, o impulso nervoso chega à fibra muscular e olha o que está acontecendo, ela vai passar ao longo de toda a fibra, vai estimular a fibra toda. Para acontecer o quê? Isso aqui. Olha o impulso elétrico chegando. E quando você olha lá exatamente no ponto de encontro, aqui são o quê? O espaço que você tem as sinapses. Olha o que ele vai mostrar aqui daqui a pouco.
Deixa ele correndo um pouco mais, sozinho. Você tem os axônios terminais, que são a parte... Opa, deixa eu parar isso aqui. Axônios terminais, que são exatamente os extremos dos neurônios, tá bom? Até a chamada placa motora. Então, a placa motora nada mais é do que o quê? Essa fibra muscular. E ela recebe esse impulso, tá? Elétrico, e vai ser estimulado. E olha o estímulo acontecendo aqui. Lembre que aqui você vai ter uma série de neurotransmissores, tá? Eu até comentei que você tinha acetilcolina. Aqui, olha, a carga elétrica vem, ó, uma etapa, estimula essa região. Aí a acetilcolina vai mudar isso aqui, o neurotransmissor. Por quê? Essa região precisa ser estimulada para que haja o que? O trabalho. Vocês vão ouvir falar nela muito, tá? Do quê? Nos eventos... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Nos eventos agora de contração muscular e nos eventos de estimulação da célula nervosa na próxima disciplina que vocês vão ter, que é sistema nervoso cardiorrespiratório. E vocês estão vendo que cálcio é importante exatamente para esses eventos aqui. Então, vamos favorecer exatamente esse processo. Aí hoje está difícil. Esse processo, e com isso, ó, repara, ele acabou de mostrar aqui o cálcio passando. Olha os canais de cálcio. Os canais de cálcio estão onde? Nas células. Então, esse cálcio vai ajudar exatamente nesse processo de estimulação. Esse é o processo de você estimular a fibra nervosa. E a fibra nervosa, quando for estimulada, repara aqui. Quando a gente lembra que a gente falou em sinapse, sinapse é o espaço entre o quê? Neurônio a neurônio. Deixa eu parar aqui. Neurônio a neurônio. E, é claro, também neurônio, fibra muscular. Aí vocês estão vendo isso aqui, a tal da acetilcolina. O que é a acetilcolina, garotos? Exatamente é o neurotransmissor que vai estimular aquela placa neural. É aquela placa neural, placa motora, vai fazer o quê? Ela vai ser estimulada a se mover. Por isso que você o quê? Contrai e relaxa as fibras musculares. Consequentemente, olha o que vai acontecer. A acetilcolina vai lá, vai estimular o quê? Os receptores, onde você vai ter que junto as chamadas o quê? Próxima à chamada fibra muscular. E a fibra muscular vai responder isso aí. Elas vão se ligar a esse cálcio. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui para frente. Indo, aqui. E repara que você vai ter o quê? A bomba de sódio e potássio. Parou. Eu falei em bomba de sódio e potássio, se vocês lembrarem exatamente o quê? No impulso nervoso. Quando ocorreu o impulso nervoso, o que aconteceu? O impulso nervoso era exatamente o quê? Por uma entrada e saída do quê? De sódio e potássio, gerando exatamente energia nessa placa motora e estimulando todo o quê? Toda a fibra muscular. Você está vendo as trocas, esse vermelho e azul exatamente é isso. E aqui embaixo, vocês estão vendo exatamente o espaço entre o neurônio e a própria fibra. Repara, olha aqui grandão, ó. Deixa eu parar aqui, ó. Parar aqui, pronto. Repara que aqui você tem o que a gente chama de sinapse, ó. Isso aqui que é um sinapse. É um espaço entre o neurônio, esse de cima, com o quê? Com a fibra muscular. Repara que esse lilás que está aqui são exatamente o quê? As cisternas, cheias de quê? De cálcio. É o tal do retículo sarcoplasmático. É ele que vai favorecer exatamente o quê? A entrada e a saída de cálcio. Com isso, olha o impulso nervoso passando. Por isso que você está vendo aquela luz ali, ó. Deixa eu até voltar um pouquinho. Repara aqui, pronto. Você vai ver que vem o impulso elétrico. É o sódio e potássio, ó. Estimulando a fibra, essa luz. Então, na hora que ele estimula, você vai ter o quê? Um estímulo por parte da fibra. Depois ela vai começar... Vai ter envolvimento, obviamente, da acetilcolina aí. E estimulando, obviamente, a fibra. Bem, esse é um deles. Deixa eu tirar ele daqui. Vou até eliminar ele aqui. Pronto. Fica mais fácil. E vamos ver o que acontece com a própria fibra muscular quando ela recebe exatamente o estímulo. Ou seja, tirar aqui meu amigo falando, deixa eu falar.
Repara que aqui, em primeiro lugar, você tem a minha amiga aqui escrevendo, e com esse ato da escrita dela, o que acontece? Ela está mexendo musculatura esquelética. Com isso, está envolvendo o sarcômero. Você sabe que o sarcômero é o quê? Fibra grossa, miosina, e a fibra fina é o quê? Actina, tropomiosina e troponina. Então, elas deslizam uma sobre a outra, fazendo com que o sarcômero, obviamente, tenha o seu movimento. Com isso, deixa o processo acontecer. Você vai ter o quê? As diferenças, né? Musculatura lisa, onde você, aqui no vaso sanguíneo, onde você simplesmente não tem, é independente da sua vontade. É diferente da nossa amiga aqui que está escrevendo, que essa é musculatura esquelética, ela controla esse evento. E você ainda tem a musculatura cardíaca, na qual, como eu disse a vocês vão aprender depois, as fibras o quê? Estriadas cardíacas, elas trabalham também independente da sua vontade, certamente que bombeia o sangue em direção ao corpo. Mas isso vai ser um outro capítulo para vocês. Vamos continuar. Nesse processo aí vai haver a movimentação e a musculatura esquelética está dependente da sua vontade. Viu tal sarcômero? Aí você tem aqui, ó, olha o que a gente estava estudando agora, as fáscias. Repara aqui a membrana aqui ao redor e depois você tem cada um dos grupos aqui de fibras musculares. Até a gente chegar ao quê? A uma fibra, onde a gente vai ver o quê? A questão do movimento. Vamos continuar aqui. Repara que você também tem aqui a questão da fibra muscular aqui, tá bom? Ela vai atuar, obviamente, nessa movimentação. E aí, olha quem está aqui de novo. Exatamente a chegada do impulso nervoso. Aonde? Na sinapse. Olha onde é a sinapse. Fibra muscular, neurônio, que é esse amarelinho aqui. Foi isso que a gente viu na semana passada. E ele está chegando o impulso. E está sensibilizando toda a fibra muscular. Então, com isso, por isso que a gente chama aqui de bulbo sináptico. Porque aqui exatamente tem o quê? Uma das partes do neurônio ligada a ele. E estimulando o quê? A fibra muscular. Você tem o quê? A miofibrila no meio dessa história. Onde você tem o sarcômero. Parou. O que é o sarcômero? Lembre-se. Duas bandas Z limitando o quê? Limitam um sarcômero. Onde você tem fibra grossa, fibra fina. Fibra grossa. Você tem lá a questão do quê? Da chamada miosina. E a fibra fina, tropomiosina, troponina e actina. Isso vai fazer com que você tenha o movimento. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Aí você tem o quê? As fibras, o quê? Finas e grossas, tá bom? Fibra grossa são exatamente esses aqui do meio, com as cabeças de ATPase, que a gente vai falar já já, e as fibras finas acima, aqui, ó. Miosina. Miosina você tem exatamente aqui, olha as cabeças de ATPase, que vão fazer com que haja movimento disso. O que essa cabeça de ATPase faz? Quebra ATP. Transforma ATP em ADP, que você vai ver daqui a pouco aí no movimento. E em cima, você tem a fibra fina. Repara que ela está trançada, ó, uma enroscada na outra. Troponina, tropomiosina e, é claro, a actina. Esse trançado vai fazer com que tenha um movimento. E a miosina vai o quê? Mexer, arrastar essa actina, que eu vou te mostrar daqui a pouco aí. E você ainda tem o quê? A linha M, que é exatamente uma proteína, ligando isso aqui. Olha a actina aqui, fixando exatamente a fibra fina onde? Na banda Z, uma de cada lado. E com isso, o que o teu músculo faz? Contrai e relaxa em virtude disso aí. Vamos lá, vamos ver os movimentos. Repara que ó, a miosina, ó, com a cabeça exatamente de ATPase, ela suspendeu, está mexendo na actina, está puxando ela. Para que haja esse movimento, você vai ver exatamente o quê? Quebra de ATP. De onde é que apareceu esse ATP? Da mitocôndria. Vamos lá, vamos ver. Daqui a pouco a ATP vai aparecer, ó. Aparece chamadas pontes cruzadas, que ligam exatamente com quem? Com a actina. E você tem o puxar disso aí. Ele puxando a actina. Daqui a pouco a gente vai falar das outras proteínas da fibra fina. Puxando a actina. Depois, quando você olha mais de perto, olha o ATP ali, ó. O ATP exatamente gera energia para que haja esse puxar da actina.
Então, consequentemente, você precisa de ATP proveniente de onde? Da mitocôndria. A mitocôndria tem grande quantidade, você vai ter muita mitocôndria aí. Então, essa muita mitocôndria vai o quê? Produzir ATP através de respiração celular para essa fibra muscular. Com isso, ó, ATP vira ADP. Adenosina trifosfato vira adenosina difosfato. Por quê? Liberou um fósforo. Um fósforo vai ser liberado aqui, porque ATP é quebrado. Por quem? Essas cabeças aqui que são ATPases, lembram? Tesouras? Elas quebram exatamente o ATP. Com isso, transformando em ADP e, olha, gerando energia e, é claro, as tais prontos, os locais onde encaixa na actina. Esse ADP depois vai descolar daí, vai ser recarregado aonde? Na mitocôndria. Vamos lá. Saiu, foi para a mitocôndria, daqui a pouco vai chegar outro ATP para ligar ali. Ligou, gerou mais energia, voltou, quebrou ATP, continuou. E é assim ciclicamente. ATP virando ADP, ATP virando ADP. Toda hora saindo fósforo, entra fósforo, recarregando. Repara que agora está aparecendo quem? Deixa eu daqui a pouco parar. O cálcio. O cálcio vai ter uma afinidade por quem? A troponina, aquela TNC, aquela porção C da troponina. O cálcio vai ligar de onde? Está olhando quem está vindo? Retículo sarcoplasmático, distribuído pelo quê? Túbulos T. Os túbulos T fazem com que o cálcio circule por onde? Pela fibra muscular. Então, com isso, vai garantir que o quê? O cálcio se ligue à troponina, consequentemente, fazendo com que haja o quê? A movimentação dessa fibra. Vamos lá. E no movimento que a gente tem o quê? Reversível nesse processo. O cálcio vai ligar ali, ó, na troponina, como ele está apontando. E a tropomiosina e a actina estão ali por baixo. Lembra que isso é um trio. Isso é a fibra fina. Ligou reversivelmente. Repara, aí muda de posição. Na hora que ela muda de posição, você expõe exatamente as pontes, ó, para o quê? A miosina se ligue e puxa a actina. Por isso que ela puxa. Tudo isso acontece porque você está fazendo o quê? Uma liberação do retículo sarcoplasmático, ó, de cálcio. As bolinhas aqui, representando o cálcio, e elas vão ser mandadas o quê? Para a fibra. Tá? Lembre-se que você tem o retículo sarcoplasmático, as chamadas cisternas, e essa aqui, transversal aqui, é o túbulo T, que distribui cálcio para toda a fibra muscular. E olha o processo todo indo junto. Você tem o estímulo, chegada, obviamente, do impulso. Ó, a acetilcolina, que eu falei anteriormente aqui, estimulando a fibra muscular. Com isso, estimulando o quê? O túbulo T a passar cálcio para todo lugar. E com isso, você liberar esse cálcio no meio. E olha aqui, a miosina ligado, que é a cabeça da miosina ligando o que? A fibra fina na actina. E com isso a contração de dezenas, de centenas, o que? De sarcômeros no meio desse processo aí. Para ver a contração, minha amiga poder escrever, feliz da vida, o trabalho dela lá de tegumentar que ela está escrevendo. Perguntas, meninos? Vamos lá. Oi, boa noite. Dormiram com o filme? Meninos, estão aí? Respondam. Estou, professor, mas estou Sim, perguntando. professor. Ah, que bom, graças a Deus. Pensei que vocês não estavam, estava preocupado. Achei que vocês estavam jantando, tinham comer uma pizza. Me largaram aqui falando sozinho. Então, Professor, lembre-se- deu continuidade lá no portal, porque eu estou sem acesso desde sábado ao aula. Com quem eu estou falando? Ô, Simone, Sim, Simone, o que tem? eu estou sem acesso ao aula desde sábado. Eu não sei se tem alguma atividade do senhor lá para fazer. Eu fiquei na dúvida. E aí, Fiz uma coisa... Nada, no sábado não tem não, mas tem uma atividade bem legal que eu mandei para vocês no domingo. Bem bacana. 30 perguntas para os senhores. Os senhores têm que me entregar isso até, eu acho que sexta ou é sábado, meio-dia, não me lembro.
Só olhando lá no aba. Mas tá em que sessão? Porque eu tô sem acesso ao portal. Eu vou ver se alguém manda para mim. Não sei como é que eu vou fazer. Ah, eu não sei. Meninos, me digam aí, vocês, os outros 18 aí. Tá em que sessão? É 4 ponto alguma coisa, não é isso? Ou nem olharam o aba aí? 4.1, se eu não me engano, Davi. Pronto, muito obrigado. Olha, Sessão 4.1. pronto, ó, uma alma E gentil vai acabou de nos dizer isso. até o dia Muito- 23. Até o dia É para entregar até o dia 23. 23. Isso. Isso. Quem tá falando aí, por favor? Quem tá falando aí, por favor? Tatiane. Valeu, Tatiana. Muito Tatiane. obrigado. Obrigado, Tatiana, sua atenção. Escutou, Simone? Até dia 23. Ah. Até lá, com fé em Deus. Escutei, vou ver se eu vai consigo funcionar. amanhã resolver isso aí. Pois, calma, vai resolver, fica tranquilo. Então tá lá, 30 perguntinhas bacanas, legais sobre isso, desse e do próximo assunto. Ah, professor, você não falou em reprodução. Legal, Adivinha? não, professor. Deixa eu Cheio de só falar aí, se todo mundo pegadinha. falando junto, se todo mundo falar junto, eu não... Legal Peraí, não tá, não. só um minutinho. Pronto, deixa eu falar. Legal não, tá muito legal, porque obviamente 1.500 pontos numa atividade só sendo eu mesmo. O que seria bom era vocês na unidade 3 apresentarem um trabalho para mim, como eu faço todo ano. Mas, adivinha, resolvi mudar esse ano. Então, com isso, o que acontece? Mandei essas perguntas, os senhores tratem de me mandar isso no prazo, porque Google Forms é diferente do AVA. Vou te contar por quê. Quando der exatamente como a Tatiana falou, dia 23, o horário de meio-dia, o Google Forms fecha. Nem eu, nem o Santo, nem São Pedro, nem São Joaquim, nem o Senhor do Bonfim abre de novo aquele formulário. Então, dia 23 é o prazo de vocês me entregarem tudo aquilo ali. Tratem de responder tudo. E lembrem-se, vale os belos 1.500 pontos. Que beleza, hein? Mas para isso vão ter que pesquisar, vão notar isso também. Vão ter que estudar. Então, comecem logo, façam logo. Ah, mas tem atividade lá sei lá, de morfologia 2.200. Aí é com vocês. Tratem de fazer a minha primeiro. Tanto que eu mandei domingo à noite. Se é por questão de tempo, fui mais antecipado. Ok, meninos e meninas? Tudo certo? Perguntas? E não se preocupe, o Ava volta daqui para amanhã, segunda, terça, amanhã, depois de amanhã, ele vai voltar. Ele não vai deixar vocês fora. E assim que voltar, favor fazer. Eu não vou reabrir formulário de jeito nenhum. Perdeu o formulário, adivinha? Menos 1.500 Mas pontos. não é todo mundo não, professor. Só são alguns alunos que estão tendo esse problema. Tem pessoas que estão Não, tendo tá sendo acesso muita gente. normal. Não, tá sendo muita gente. É internet. Por isso que assim que certo. abrir, parte para fazer. Não dá bobeira. Abriu, vai logo. Conselho, ele abre muito bem a internet durante a madrugada. A madrugada, ao invés de estudante dormir, é bom para fazer exercício. É assim que eu fazia na minha época. Excelente. Por isso que vocês vão notar que, inclusive, esse exercício chegou para vocês, o formulário, acho que era 11h30 da noite, alguma coisa de ontem, de domingo. Então, meninos, aproveitem as noites. Algo mais? Tudo certo? Ótimo. Então, uma excelente noite para vocês, ok? Prazer em falar com vocês. E semana que vem, olha que pena, vocês nem notaram, né? Nossa penúltima aula. Sabia? Vamos falar de um assunto, ó. Já passou rápido. E adivinha? Falar, eu quero saber. Oi? Que foi? O semestre vai acabar mais cedo? Sobre... Que acabar cedo, Qual menina? Tem nada acabar cedo. Tá acabando no período. Vocês vão ter agora... Deixa eu só olhar aqui. Já A última aula vai ser dia 1º de junho. Ah, teoricamente. Isso eu também tenho que ver ainda. Eu devo estar dando aula ainda. Vamos lá. Hoje é dia 18. Deixa eu botar o computador aqui, que senão ele vai apagar. Deixa eu só esclarecer você. É um tchau que não é tchau. Peraí. Deixa eu só ligar com o computador. Vamos lá. Estamos em maio, dia 18. Temos aula no dia 25 e depois 1º de junho. E aí o que acontece? Vamos ver. Vocês vão ter
Como vocês não têm, obviamente, a questão da avaliação oficial interativa, isso é só para quem faz as blended, tá? Aí a Croton manda essa avaliação, obviamente não afeta vocês. Depois, a nossa segunda avaliação vai ser no dia 15 a 19 de junho. Se puder, a gente tem até mais uma aula, olha que bacana, mais assunto, muito bom. Então, é claro, entre 15 a 19 de junho, os Dia senhores 8. deverão... teremos na dia 8, provavelmente. Olha só que legal, temos 3 aulas, então tem muita coisa para a gente ver ainda. É bom que essa prova vai ficar mais gordinha. Muito bom. Professor, e a segunda chamada da primeira prova de quem entrou atrasado no curso? Qual data? Você já fez. Você não fez aquela atividade para mim? Você não fez aquela prova, menina? Fiz. Então. Eu fiz a atividade. Você não chegou a fazer a prova, não? Não. Me passa o e-mail e depois eu converso com você. Certo. E continuando. Então, com isso, o que acontece, meninos? Vocês vão fazer... Provavelmente, então, tem mais 2 aulas aí pela frente, então tem muita coisa para a gente fazer. E, é claro, eu resolvi botar, ao invés de botar um trabalho, que eu até pensei em botar vocês para apresentar um trabalho para mim. Mas só que, vamos dizer assim, para não ficar aquela coisa complexa, aprendi, minha internet está abrindo, não está abrindo, vou, não vou, não sei o que, não consegui. Resumo, resolvi fazer um Google Forms, e o Google Forms exatamente resolve esse problema. Então, ou seja, vocês vão poder abrir isso daqui até sábado, como minha amiga Tatiana falou aí, e é claro, até meio-dia esse formulário está aberto. Favor executar as atividades. Não terá outra atividade parcial para a segunda. Essa é a atividade de vocês que eu propus agora. E depois a nossa provita. Foi isso aí. Tá bom assim? Então, meninos, alguma coisa a falar? Querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Entendido? Então, garotos, terminamos por aqui. Deixa eu encerrar aqui nossa gravação. E nos vemos semana